Fala, gurizada, beleza aí com vocês? Beleza. Não. O que foi, João? Não. Bom dia, Emilhão! Fala, seu João, como é que estamos? Como é que você tá, senhor? Tranquilão? Tranquilo, meio sonolento, mas tranquilo. Mas já tomei uma boa xícara de café, então Boa. você tá numa discoteca, é? Ah, senhor. Vai ao taque, né? Ô, senhor, eu consegui recuperar minha senha da Agenda Edu ontem à tarde. Tinha alguma tarefa pra fazer? Uma coisa? Não, a tarefa que eu tinha mandado vocês fazerem na aula Era anterior foi a 22, tarefa 23. mandei. Essa eu Não, não, na sexta-feira, você estava na aula da sexta-feira, não estava? Eu acho que eu tava. Então, eu pedi para vocês, eu terminei a questão da Revolução Chinesa, daí eu pedi para vocês fazerem a tarefa 23, tá? Daí a tarefa 22... Até quando? Não, a tarefa 23 vocês não precisavam me mandar, é só fazer mesmo, daí... Porque que acontece? Mas vamos lá, já vamos aproveitar... Deixa eu admitir aqui mesmo. Já vamos aproveitar que vocês já tocaram no assunto. Vamos lá, abram na tarefa 23. É que você não mandou nada da tarefa 23 na agenda. Aí eu pensei, será que tem alguma coisa pra mandar? Eu acabei só falando na aula. Mas vamos lá. Quem fez a tarefa, dá um joinha aí, só para eu saber. Sinal de joinha aí. Quem fez a tarefa 23? Eu fiz, tipo, 3 questões, senhor. As Uma, 3 primeiras. duas, mais ou menos. Ah, senhor, é facinho. Metade. Depois da aula, rapidão. Hã? Eu vou fazer depois da aula, rapidão. Não, relaxa. Eu comecei a fazer a hora que acabou a aula de português, que eu pensei, será que tem alguma coisa que eu vou fazer? Não, mas só que vem, o que acontece? Dos que fizeram, teve alguma dúvida em relação a alguma questão? Ah, senhor, eu achei a mais chata a 3. Tá, mais chata, mas ficou alguma dúvida sobre a resposta, o que você não entendeu? Não. Tava tranquilo, senhor, tava tranquilo. Então, é importante observar, né, que o Kuomintang era o nacionalista e o Partido Comunista. Então, só para título de esclarecimento, assumiu o controle do país com a queda do Império. Kuomintang, porque o Partido Comunista surge só depois. Então, só depois que tem a República, em 1912 declaram lá a Primeira República Chinesa, que a gente vai ter o surgimento depois do Partido Comunista. Recebeu o apoio dos países como Estados Unidos, como Inglaterra e Estados Unidos para combater avanços comunistas. Aqui, gente, mesmo se você não soubesse, tá? Mesmo se você não soubesse aqui que o Kuomintang recebeu apoio dos comunistas e dos socialistas, da Inglaterra, dos Estados Unidos, mas você fala, combater o avanço do comunismo. O Partido Comunista vai querer combater o avanço do comunismo? Não, então fica Kuomintang, aí depois vem, apesar da influência soviética, se sofreu influência soviética, naquele momento a União Soviética era comunista, então é o Partido Comunista. Com a derrota japonesa na Segunda Guerra, empreendeu uma campanha de conquista do país, expulsando o partido rival para a Ilha de Formosa. Foi aquilo que eu falei na última aula, e também, então, fica Partido Comunista. Então, a 3 fica Kuomintang, Partido Comunista. Beleza? Ô, Joãozinho, eu acho que o microfone... Oi? Como é que fica, senhor? KC. KKCC. Errei a última. Então, você lembra lá, quando o KK joga, ele fica com CC. Tá? Ô, João, eu acho que o seu microfone está aberto e você deve estar com o WhatsApp pelo computador aberto também. Então, tá toda hora, quando você recebe mensagem, eu também acabo ouvindo aqui.
Não sei Perdão. se você consegue tirar o som do WhatsApp ou não, né? Mas só para não ficar toda hora fazendo esse barulhinho, por favor. Pois bem, mais alguma dúvida, gente? Por que eu pergunto se tem alguma dúvida? Porque, como vocês podem olhar, é tarefa NET. Então, lá vocês podem ir lá no portal do Objetivo, pegar essa tarefa depois e fazer a correção. Ficou alguma dúvida, eu vou esclarecer. Eu vou priorizar aqui para receber as tarefas que não são tarefa NET. Então, já fica uma dica. Quando vocês forem, quando for trabalhar aqui a tarefa 24, é uma tarefa que vocês precisarão me entregar. Tá certo? E aí, as demais tarefas que serão tarefa NET, na aula que for a correção, como é que vai funcionar a correção? Teve alguma dúvida? Professor, pô, eu não entendi tal questão. Aí eu vou lá e esclareço tal questão para vocês, tá? Isso em relação às tarefas NET. Diga, João. Calma aí. Ô, João, só espera um pouquinho. Acho que a Sofia tinha querido... Alguém tinha falado alguma coisa antes. Ou a Ana. Fala, Ana. Ô, senhor, eu não entendi muito esse negócio do livro vermelho. Livro vermelho, vamos lá. Isso é da tarefa ou é da matéria? Na matéria em si também. Da matéria. Então, vamos lá, página 14. Em outras palavras, Ana, explicando bem rapidamente o que foi o livro vermelho. Foi um livro escrito por Mao Tse Tung, onde ele apresenta a sua visão do socialismo. Tá? Então, lembra que eu tinha falado nas outras aulas que Mao Tse Tung tinha uma via do socialismo, ele entendia que a revolução socialista deveria ser feita de outros moldes, né? Então, ele acaba escrevendo toda a sua visão do socialismo e tal no livro vermelho. Destaca-se que o livro vermelho era um livro que deveria ser lido, ou melhor dizendo, ser ensinado para os jovens. Tá? Então, seria uma forma de você educar desde as crianças, começar desde pegar um indivíduo desde criança e ir educando ele dentro da visão socialista. Beleza? Beleza. João, faz essa pergunta, daí eu tenho que ir para a chamada. Ô, senhor, você pode falar a resposta da 2, que minha mãe estava me mandando mensagem sobre o que ia comer no almoço. A 2, que é do... Verdadeiro ou falso? Mas é só a resposta, João? É, porque eu não consegui pegar, senhor. Não sei se tá certo. Não, mas só que daí você não consegue entrar na tarefa NET e ver no portal do Objetivo, porque essa tarefa NET, se você tiver alguma dúvida, aí eu esclareço, mas se for só a correção, você consegue pegar pelo portal, que é a tarefa NET. Tá, deixa eu ver aqui. Não, mas se tiver alguma dúvida, eu já aproveito e esclareço aqui. Não ficou dúvida, senhor. Só queria ver se a resposta estava certa. Caso não esteja aparecendo, daí eu falo sim, sem problema algum, beleza? Então, gente, rapidamente aí vamos para a chamada, tá? Vocês já conhecem bem aí a dinâmica da chamada. Só peço aí, por questão, como o nosso tempo, a gente tem que otimizar cada vez mais o tempo, aqueles que, por causa que não conseguem falar por microfone assim, já fiquem meio que espertos na hora que vai chegando vocês para agilizar a resposta da chamada, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui na chamada. Então, Ana Clara Coelho. Eu. Ana Clara Pereira. Ana, por que geralmente você vem, responde a chamada, dá um tempo e acaba saindo da aula? Arthur? Augusto? Carlos? Aqui. Catarina? Oi. Aqui, senhor. Davi? Giovanni? Eduardo? Henrico? Guilherme? Já respondeu. Igor?
Isabelle, João Pedro, Bom dia, meu lindo. João Vitor, Aqui. Júlia, Kathleen. Que Nossa, foi duas presenças aqui já. Luca. Desculpa, Lucas. Deixa eu colocar a presença errada aqui. O Lucas não tá, né? Ah, Marcos aqui já respondeu. Pedro. Sofia. eu. E Gabriela. Aqui. Então, deixa eu fazer o agora. Então, galera, essa semana aí, a gente vai ver alguns desdobramentos da Guerra Fria em relação às políticas internacionais, tá? E nesse caso, nós veremos dois grandes conflitos muito marcantes da Guerra Fria, que é a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, ok? Só para eu ter uma noção aqui, quem aqui da sala se interessa por histórias de guerra, já viu ou joga algum jogo de guerra histórico, tá? Eu Não sou. guerra futurista, essas coisas Adoro assim. demais. ô, Adoro. senhor, eu já vi filme. Eu gosto mais de ver filme do que saber aprender mesmo. Eu gosto de filmes, jogos. Não, eu só gosto de filme só, que aí dá mais extensão tudo. Eu fiz essa pergunta porque é engraçado que poucas pessoas sabem sobre a Guerra da Coreia, né? Muitos... geralmente, a história da guerra é algo que é intrigante em si, né? Daí, aqui, só aproveitando o gancho já que vocês falaram, eu particularmente gosto muito de estudar o período das cruzadas e o período das guerras mundiais, né? Pois bem, por que eu falo isso, gente? Porque quando a gente fala muito sobre Guerra Fria e tal, às vezes as pessoas nem associam que esses conflitos ocorreram durante a Guerra Fria. Mas geralmente se lembra muito da Guerra do Vietnã, tá? E muitos falam, por exemplo, da Guerra do Vietnã sem saber o que foi a Guerra do Vietnã, sem saber a questão da presença dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E para quem gosta também da questão dentro das histórias da guerra que os Estados Unidos participam, é interessante estudar a Guerra do Vietnã porque, dentro do imaginário popular, se tem que os Estados Unidos, todas as guerras que ele entra, ele ganha. Haja vista a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Só que a Guerra do Vietnã, a gente vai ver que foi, tipo, um fracasso para o governo norte-americano, tá? Mas só que hoje nós veremos a Guerra da Coreia. É interessante, né, ressaltar que, vamos colocar assim, como posso falar, nos formadores de conteúdo, tá? Não estou falando assim de material didático, eu estou falando de formadores de conteúdo, em especial os youtubers que trabalham sobre essa temática de história ou de guerra. Atualmente se resgatou a se falar sobre a Guerra da Coreia, tá? Mas até mesmo para muitos historiadores, né, quando se falava sobre a Guerra da Coreia, se falava que era a guerra esquecida, porque se tinha muita ênfase sobre a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, né, as pessoas ou nem sabiam ou via de modo muito superficial. Tanto que vocês podem ver aqui, gente, na apostila, o que é falado sobre a Guerra da Coreia e o que é falado sobre a Guerra do Vietnã, a gente já percebe aqui, né,
a questão de como se tem mais conteúdo sobre a Guerra do Vietnã, tá? Só que isso é um título de curiosidade, tá? Eu ia falar mais alguma coisa, mas acabei esquecendo aqui que eram questões preliminares da aula. Então, vamos lá. E por que é importante nós estudarmos também a Guerra da Coreia? Justamente porque a Guerra da Coreia ela é considerada a primeira grande tensão entre capitalistas e socialistas. Então, vamos lá. Mais uma vez, lembrando que a Guerra Fria, como a própria apostila fala, é um conflito ideológico entre capitalistas e socialistas, tá? E que se dá de uma maneira indireta, especialmente entre Estados Unidos e União Soviética. O que nós teremos? Vamos colocar aqui, até 1950, os capitalistas estavam xingando os socialistas xingando os capitalistas, mas de fato esses dois blocos não tinham entrado em confronto direto, né? Mas a gente vai ver aqui que com a Guerra da Coreia acaba se quebrando, né? Vamos colocar essa paz bélica entre capitalistas e socialistas. Gente, perceba bem que aqui eu estou falando capitalistas e socialistas, não estou falando União Soviética e Estados Unidos. Embora a União Soviética, de uma maneira bem tímida, vai apoiar a Coreia do Norte e os Estados Unidos vai apoiar de modo direto a Coreia do Sul. Tá? Então, sempre é importante vocês lembrarem que Estados Unidos e União Soviética não entram em conflito direto, não entram em confronto direto, mas serão apoiadores de outros conflitos, beleza? O que é interessante a gente observar aqui? Se a gente pegar a Ásia no modo geral, ela tem uma história, os países asiáticos, né? Tem uma história de serem dominados por outras potências imperialistas. Nesse caso aqui, no recorte histórico que nos interessa, se a gente pegar a Península Coreana, deixa eu pegar aqui a apostila. Então, se nós fizermos um recorte aqui na Península Coreana, aqui eu peguei uma parte da China, mas releva. Então, pois bem, a Península Coreana também sofreu com invasões imperialistas, em especial de quem? Do nosso amiguinho aqui, Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, ok? Aí, o que vai acontecer? Acaba-se a Segunda Guerra Mundial, e os caras falam assim, e aí, o que vai acontecer com a Península Coreana, né? Então, a Península Coreana é esse trecho aqui que está em destaque. O que acontece? Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham influência na península inteira. Então, vamos colocar assim, você tinha uma influência tanto capitalista quanto socialista em toda essa extensão territorial, ok? Aí, eles decidem fazer um acordo, né? Eles vão fazer a Conferência de Yalta, em 1945. Vamos lá voltar para os slides. Então, em 1945, nós temos a divisão da Península Coreana. Como é que é feita essa divisão? Então, de novo, vamos voltar. Vocês vão ver que muitas vezes hoje na aula eu vou ficar em slide e na página da apostila, slide na página da apostila, por causa do mapa, tá? O que a Conferência de Yalta fez? Pegou esse paralelo, 38 graus norte, e falou o seguinte, olha, vamos dividir então a Península Coreana em duas. Né? Vamos dividir em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Qual é o limitador dessas Coreias? Como a gente vai fazer para dividir essas Coreias? Vamos fazer a divisão por meio do paralelo. Então, vocês podem observar aqui, né, que, óbvio, se fosse fazer a divisão à risca do paralelo, ia ficar um pouco complicado em questões geográficas aqui. Mas, se nós pegarmos aqui, se tem como referência o paralelo, e é feita aqui, então, essa divisão. Para cá, Coreia do Norte, para cá, Coreia do Sul. Beleza? E o que acontece?
A Coreia do Norte, ela fica sob influência comunista. Então, a Coreia do Norte se torna comunista quando tem essa divisão. E a Coreia do Sul acaba se mantendo capitalista sob influência dos Estados Unidos, ok? Aqui há uma série de coisas que a gente pode... Há uma série de, como posso falar, de inferências que nós podemos falar dos motivos que levaram a Coreia do Norte a se manter comunista, tá? Mas aqui não vem ao caso mencionar. Mas uma das coisas que a gente precisa ressaltar é que quem foi a sementinha do caos para a guerra entre as duas Coreias foi esse país aqui, famosinho, chamado China. Beleza? Vamos voltar no slide para ver se tem alguma outra informação preliminar que deve ser falada. Ah, tá. Então, como eu falei, como é que se deu a divisão das Coreias? Conferência de Yalta, feita em 1945. Isso é uma coisa que vocês precisam observar. A pessoa fica mandando áudio quase 1 minuto. Se eu recebesse esse áudio aí, eu ia ficar Nossa, pé nem da vida. eu também. Fraciona o áudio. E o pior é que ela ficou na caruda aqui. Eu explicando, ela na caruda aqui. Calma, eu, senhor? Não. Desculpa. Eu tô explicando matéria aqui para as pessoas, senhor. Não, É realmente relaxa. matéria. Não, relaxa. Eu só achei engraçado, porque eu estou explicando aqui e faz pelo menos uns 2 minutos que eu estou falando sem parar e ao mesmo tempo que você está mandando áudio. Eu ia ficar muito bravo ao receber esse tipo de áudio. É áudio de inglês, senhor. Áudio de inglês eu falo muito devagar. Ô, Davi, depois no final da aula, me lembra de colocar sua presença, tá? Não, eu falo assim, eu tenho paciência para ouvir até, no máximo, 40 segundos de áudio. Passou de 40 segundos, meu amigo, começa a fracionar o áudio. Deixa eu fazer só algumas correções aqui, que a gente vai escrevendo o slide na pressa. E aí fica alguns erros de digitação. Aqui o meu toque começa a falar mais alto. Coreia. Vamos pegar aqui. Bom, agora está tudo em ordem. Galera, vocês estão conseguindo acompanhar a explicação? Está tendo alguma dúvida? Né? Sim, senhor, sim. Beleza, pode tocar o barco, né? Sim. Deixa eu ver aqui, eu acho que mandaram. Então vamos continuar. Pois bem, aí, então veja que a gente está fazendo, ainda estamos em questões preliminares em relação à Guerra da Coreia. Aí vem uma outra coisa importante, que foi o final da Revolução Chinesa, tá? Que acontece em 1949. Aí, vamos lá, meu queridíssimo amigo Davi. O que aconteceu quando terminou a Revolução Chinesa? O que aconteceu com a China? Deixa eu reformular a pergunta. O que acontece com a China, tá, após a Revolução Chinesa? Davi, se você não estiver conseguindo usar o microfone, pode escrever aqui, tá? Davi. Eu acho que o Davi deve estar com algum problema técnico. Vamos lá. Isabelle. Eu sei que você não está usando o áudio, mas pode escrever aqui no chat, tá? O que acontece com a China após a Revolução Chinesa? Quando terminou a Revolução Chinesa, a China foi dividida? Foi o Davi que colocou aqui. Sofia, pode falar se você quiser. Pode falar.
Professor, antes a Oi. China era uma monarquia e aí depois virou uma república, né? Aham, mas isso ainda é durante a Revolução Chinesa. Ah, tá, entendi. Tá, esquece. Daí vamos lá. Não, mas você está indo no caminho certo. Lembra lá que daí depois vai ter uma briga entre o Partido Nacionalista, que é o Kuomintang, e vai ter uma com o Partido Comunista. Daí, em 1949, termina essa treta. Qual é o resultado do final dessa treta? Que é a matéria da semana passada. Dividiu a China? Não está 100% errado você falar isso, por quê? Vamos lá, então. Gente, vamos esclarecer essas coisas. Quando termina a Revolução Chinesa, em 1949, o que nós podemos falar que é a China de fato, tá? Deixa eu pegar aqui, tem um outro mapa. Nossa, não sei por quê. Tem um outro mapa que facilita aqui. Então, vamos lá. Ó. Se nós pegarmos o que nós, a gente pode falar o seguinte, essa parte aqui, tá, que eu estou recortando aqui, se tornou a República Popular da China, tá, sob a liderança de Mao Tse-tung, né, e ela se torna comunista. Então, quando eu falo China, eu estou me referindo a essa extensão territorial, ok? E aí nós temos que o líder do Kuomintang, que era o Chiang Kai-shek, ele vai e foge para onde? Para a ilha de Formosa, tá? E lá ele declara a República, deixa eu pegar aqui, que é a República Nacionalista da China. Isso, a República Nacionalista da China. Né? Então, por isso que não está 100% errado falar que a China ela foi dividida, mas tome um cuidado, tá? Porque quando você pensa em divisão, você pensa nessa divisão como foi na Coreia do Norte, ou uma divisão assim, que ficou tipo uma China para cá, outra China para cá, ou uma divisão aqui, que fica a China do Norte, China do Sul. Então, tome um cuidado quando vocês usam essa divisão, até mesmo porque com o passar do tempo, essa China nacionalista deixa de existir. Então, o que a gente conhece como China é a República Popular da China, tá certo, gente? Fica essa observação e essa ressalva, tá? Deixa eu ver aqui, algumas pessoas estão falando, eu não consigo falar. Na verdade... Marcos, aqui essa questão deles começaram a matar os comunistas foi o massacre de Xangai, tá? Mas então, vamos lá. Em 1949, no que hoje nós conhecemos como China, tá? Então vamos lá. Para ficar mais fácil em relação à matéria que a gente está vendo, deixa eu pegar esse mapa que eu acho que é mais tranquilo. Então, quando eu estou falando de China, estou falando dessa coisinha aqui, tá? Que depois vai se estender. Essa China, ela é socialista, tá? Cujo nome será República Popular da China. Sobre a liderança de Mao Tse-tung. Chiang Kai-shek ele foge para uma ilha que naquele período recebeu o nome de Ilha de Formosa e ele vai fundar a República Nacionalista da China, mas que depois, posteriormente, vai se tornar Taiwan. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, tá? Essa China se torna socialista depois da Revolução Chinesa. A resposta correta, precisamente correta, seria isso. E por que é interessante a gente observar isso? Porque lembra-se que Mao Tse-tung ele compartilhava ideias de que
a revolução socialista, ou melhor dizendo, que o comunismo deveria ser espalhado para o mundo, ok? E, obviamente, é um interesse estratégico da China querer que toda a península coreana se tornasse socialista, beleza? Então, o que vai acontecer? Nós teremos que a nossa amiguinha China vai ser a sementinha da discórdia, o causador da discussão, o mensageiro do apocalipse, o caos instaurado, parafraseando um narrador esportivo que eu gosto, será uma lambisgoia que vai incitar a Coreia do Norte, que já era comunista, a invadir a Coreia do Sul. Tá certo? Então, veja que quem tem muita influência, o grande país comunista que influencia na Guerra da Coreia é a China, porque a União Soviética, nesse momento, está pisando um pouco no freio, ou melhor dizendo, não está acelerando tanto os discursos relacionados à Guerra Fria. Tá? A União Soviética, nesse momento, queria evitar já entrar em um confronto direto com os Estados Unidos. Beleza? Porque, gente, se a gente pegar aqui que a Guerra da Coreia começa em 1950, apenas 5 anos após a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Os dois países, né, que eu estou falando aqui no caso, Estados Unidos e União Soviética, estão juntando os cacos ainda, estão tentando entender o que aconteceu. Tá? É óbvio que eu estou exagerando um pouco na tinta, mas percebam isso. Então, a União Soviética pegava para a Coreia do Norte e falava assim, mano, dá um pouco de calma, estrutura bem aí seu país, vamos cuidar melhor do seu país, deixa a Coreia do Sul lá quieta, a gente já sabe que a Coreia do Sul vai ter o apoio dos norte-americanos, não vamos nos envolver ainda, nós não estamos, óbvio que não foi bem isso que eles falaram, mas só estou tentando fazer um exercício aqui com vocês de ver um discurso. Nós ainda não estamos prontos para enfrentar os Estados Unidos de frente, tá? Mas, por outro lado, a China pegou e falou assim, mano, a União Soviética está falando isso porque até algum país capitalista chegar neles, demora, né? Tem que passar por um monte de outros países. Mas e aí? Se os Estados Unidos resolver atacar a gente, tem a Coreia do Sul lá, cara. Então eles podem atacar a gente facinho, né? E veja também que aqui tem os interesses chineses de tentar preservar o seu território, porque vamos colocar, a única barreira entre o comunismo chinês e o capitalismo sul-coreano, vamos colocar assim por dizer, é a Coreia do Norte, que é uma aliada da China. Então, em 1950, a Coreia do Norte decide atacar a China, ela decide atacar a Coreia do Sul. E aí nós damos início à famosa Guerra da Coreia. Mais uma vez, até aqui, tá tranquilo para vocês entenderem? Tem algum questionamento? Tá de boa. Algum ponto da explicação ficou meio obscuro? Acho que não sou. Pois bem, então, vou continuar aqui a explicação. Aí, o que vai acontecer? Nesse momento, vamos fazer uma pequena pausa. Lembra que lá no comecinho da guerra, quando a gente foi falar sobre Guerra Fria, eu falei sobre os discursos da Guerra Fria, nós trabalhamos sobre as diversas doutrinas. E nos Estados Unidos estava vigente, né, uma visão doutrinária chamada doutrina Truman. Catarina, você pode me dizer o que foi a doutrina Truman? A doutrina o quê, senhor? Truman. Doutrina Truman. Isso é da Guerra Fria, né? Isso. Calma aí que eu tô pegando aqui nas minhas anotações, senhor. Ai, que chique. Espera aí, estou pegando as minhas anotações. Quando eu falo anotações, são só as coisas que que você faça, só eu confio, tá? Não, relaxa. Quer não, é uma anotação. Nossa, senhor, eu lembro, mas não lembro. Eu posso falar? Fala, porque eu não Pode? lembro direito. Não foi tipo uma política externa? Que tipo. Era um negócio uma coisa assim. capitalista, não. Acho que era pré-Guerra Fria, alguma coisa assim. Não é um negócio assim?
não é pré-Guerra Fria, é um discurso da Guerra Fria, tá? Mas, assim, é uma Professor, posso política falar? externa. Pode? Era uma doutrina que falava que os Estados Unidos devia ser protetor da democracia mundial. Isso mesmo, isso mesmo. Então, a doutrina Truman, pegando o gancho, então, das duas respostas do João e da Júlia, primeiro, é uma manifestação da política externa norte-americana. E qual que é essa manifestação? Que fala-se que os Estados Unidos se portará como defensor das democracias. Tá? Em outras palavras, o que ele está falando? Olha, se algum país comunista invadir um país capitalista, afrontando a soberania nacional desse país, né, afrontando a democracia desse país, os Estados Unidos poderá fazer uma intervenção militar. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Estamos lá, a Coreia do Norte, invadiu a Coreia do Sul. Lembrando que a Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos. O que vai acontecer? É óbvio, gente, aqui eu faço um trabalho um pouco de dramatizar a situação. Então, as falas que eu digo aqui não são necessariamente falas reais. Mas os Estados Unidos chegam na ONU e falam assim, queridona, tu é da paz mundial. Tu foi criada para manter a paz mundial. Você não está olhando para a Coreia, o que está acontecendo? Precisa se fazer uma missão de paz. E aí tem uma das coisas mais contraditórias que eu vejo na minha vida, que é eu faço uma missão de paz levando exército. Ou seja, eu faço uma missão de paz levando guerra. Tá? Há quem justifica isso, mas na minha visão, isso é uma pura hipocrisia. Mas vamos lá, continuando aqui, devaneios à parte. Então os Estados Unidos falam assim, olha, eu não posso ficar parado vendo os países comunistas totalitários interferir na democracia, no sistema democrático de um país. Aí, então, no mesmo ano, em 1950, a ONU pega e fala assim, beleza, então eu vou autorizar a intervenção militar liderada pelos Estados Unidos. Por que é importante falar liderada pelos Estados Unidos? Porque a gente vai ter um ou outro, alguns esquadrões, vamos colocar assim, algumas tropas de outros países, tá? Em especial, se não me engano, da Inglaterra. Mas a predominância militar, quem tinha o comando militar, era os Estados Unidos. Aí, galera, os Estados Unidos foi para essa guerra bonito, assim, tipo, fala assim, eu vou mandar o que eu tenho de melhor. Tá? E aí eles resolvem mandar o general, como o líder, né, da expedição, o general Douglas MacArthur. Para quem gosta, então, como muitos falaram sobre guerra, provavelmente deve associar esse nome, porque Douglas MacArthur ele foi um herói de guerra, tanto da Primeira Guerra Mundial quanto da Segunda Guerra Mundial. Então era um general extremamente condecorado, extremamente capacitado no ponto de vista bélico. Tá? Ou seja, vamos colocar assim por dizer, tá? Como é que eu posso falar aqui? Que analogia que eu posso usar aqui? Putz, agora não me vem nenhuma analogia que eu possa usar aqui. Mas vocês entenderam que eles mandaram o que eles tinham de melhor em questão de liderança militar. Aí o que acontece? Como os Estados Unidos fazem essa intervenção, vai se intrometer na guerra entre as Coreias, e lembrando sempre que a Coreia do Norte já tinha o apoio da China socialista, a União Soviética, de um modo ainda tímido, tá? E aí fala assim, beleza, já que os Estados Unidos vai apoiar a Coreia do Sul, eu vou apoiar junto com a China a Coreia do Norte. Então, quais são os países, além das duas Coreias, envolvidas nesse conflito? Estados Unidos do lado da Coreia do Sul, China e União Soviética. Beleza? Para quem gosta desses filmes de guerra e tal, não sei se ainda está no Netflix, mas tem um filme chamado Operação Cromita, que mostra justamente isso. Diga, Ana. Eu não entendi essa parte. Tipo, Estados Unidos com a Coreia do Sul e a China com a União Soviética. China e União Soviética com a Coreia do Norte. Basicamente é o seguinte, vamos lá. Vamos dizer que
vamos dizer que a Isa foi lá e te deu um socão na cara, tá? Daí o João pega e fala assim, o que é isso? Vamos nós dois partir para arrebento contra a Isa. Mas só que daí o Davi e o Marcos falam assim, não, a gente vai ajudar a Isa. Mas mais ou menos isso que aconteceu, beleza? Machismo. Hã? Pode bater mulher. Não pode bater mulher. Só foi um exemplo, estapafúrdio. Desculpe pelo exemplo machista, galera. Eu não sou assim, me perdoe, estou extremamente envergonhado com o tipo de exemplo que eu usei. Mas então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a participação do general Douglas MacArthur na Guerra da Coreia, assista o filme Operação Promita. Ô, Presoto, você queria falar alguma coisa? Eu vi que você ativou o microfone. Não, deixa pra lá. Se você quiser. Aí, gente, então, para encerrar a nossa aula, a gente pode dividir a Guerra da Coreia em 3 fases, tá? E, basicamente, essas fases estão relacionadas à demonstração de poderio militar. Então, o que acontece? A primeira fase dura de julho de 1950 até setembro do mesmo ano. O que caracteriza essa fase? É uma fase, então, que a gente pode falar que dentro desse braço de ferro entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, quem está em vantagem, quem sai em vantagem é a Coreia do Norte. Não sei o que acontece, que toda vez que eu compartilho uma outra tela, fica um risco amarelo, isso me irrita. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos dizer aqui, pegar aqui a nossa canetinha. Então, a Coreia do Norte simplesmente falou assim, Jesus amado, tá difícil aqui. Vou te invadir. É isso que a Coreia do Norte fala. Como pegou de surpresa a Coreia do Sul, os sul-coreanos, e aqui, gente, para não ficar toda hora falando norte-coreanos, sul-coreanos, eu vou falar comunistas e capitalistas. Então, entende? Quando eu estiver falando comunistas, eu estou falando Coreia do Norte. Quando eu estiver falando capitalistas, eu estou falando da Coreia do Sul. Eles são obrigados a ficarem isolados num perímetro, que, se eu não me engano, é mais ou menos nessa região aqui, pega essa parte sul, né, da Coreia do Sul. Eles ficam nesse perímetro que vai ser chamado de perímetro, deixa eu ver o nome aqui, que as minhas anotações também não estão aqui, deixa eu voltar para o slide. Que vai ser chamado de perímetro de Pusan, tá? Então, lembra lá do Pusan, eles vão ficar lá esperando o apoio dos Estados Unidos. Então, meio que assim, vamos supor que dentro dessa trocação de soco, os comunistas foram com tudo, dando marretada. Aí, o que acontece? Na segunda fase, nós temos que, do nada entre aspas, tá? Chega os Estados Unidos, chega o apoio militar dos Estados Unidos. Aí é a hora da revanche capitalista, tá? Então, veja, os comunistas, eles conseguem invadir uma boa parte do território capitalista. Mas, quando os Estados Unidos chegam lá para dar aquela injeção de adrenalina, os capitalistas, eles conseguem, então, forçar o recuo dos comunistas, tá? E, basicamente, aí, a partir desse recuo dos comunistas, nós vamos para a terceira fase. Por quê? Então, vamos lá. Basicamente, então, a guerra... Vamos lá, como eu falei, os comunistas forçam os coreanos capitalistas a se refugiarem nessa região aqui, tá? Aí chegou os Estados Unidos, os caras falam assim, é agora, my friend, pá. Começa a forçar, aqui essa linha foi exagerada, começa a forçar os socialistas a recuar em relação ao território. E aí nós vamos ter que o conflito em si vai ficar muito na região fronteiriça entre as duas Coreias. Deixa eu usar uma outra cor aqui, é preta, uma cor mais neutra. Então a gente pode falar aqui, ó, que o conflito, a grosso modo, fica muito nessa região. Aí é a terceira fase, que é marcada pelo equilíbrio das forças, tanto capitalistas quanto socialistas, tá? E essa terceira fase da guerra é a fase mais duradoura,
que vai pegar de outubro de 1950 até julho de 1953. Aí é assinado o armistício de Panmunjom, ou Panmunjom, não sei como é que fala a pronúncia, na qual, então, as duas Coreias falam assim, beleza, ninguém vai sair vitorioso disso. Eu já demonstrei para vocês que com o apoio dos Estados Unidos eu consigo expulsar vocês do meu território. Vamos parar de brigar? Vamos assinar, vamos cessar fogo? Então as duas Coreias decidem assinar esse armistício. E também, dentro desse armistício, se estabelece, no perímetro da fronteira entre os dois países, uma zona desmilitarizada, que, como o próprio nome já diz, é uma região que não pode ter presença militar, tanto da Coreia do Norte quanto da Coreia do Sul. E é motivo, né, até mesmo de tensões atuais. A gente vira e mexe vê, né, algum tipo de tensão relacionado à zona desmilitarizada, ou quando a gente pega lá o doidinho da Coreia do Norte lá, fazendo testes de mísseis nucleares perto da Coreia do Sul e por aí vai. Então, até hoje, a Coreia do Sul é uma forte aliada dos Estados Unidos, beleza? Creio eu que a Coreia do Norte ainda deve se manter uma forte aliada da China, ok? Então, com isso, com a assinatura do armistício de Panmunjom, nós temos o fim desse conflito. Tá? Nós temos o fim da guerra da Coreia do Norte. Mas nós não temos o fim das tensões entre... Desculpa, nós temos o fim da guerra da Coreia, mas nós não temos o fim das tensões entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, porque até hoje permanece esse tipo de tensão. Ok? Meus queridos, dúvidas, questionamentos, aflições? Não, senhor. Tem mais alguma aula depois dessa, gente? Tem, física. Física. Ai, Então, galera, não tendo mais nenhuma dúvida, nada, eu agradeço então a participação de vocês. Desejo aí a vocês uma boa semana e até sexta-feira, que na sexta-feira a gente vai trabalhar a guerra do Vietnã, beleza? E na Senhor, sexta-feira falando- passa a tarefa para vocês. Diga. tchau, Falando senhor. nessa guerra, tem um filme? Na guerra do Vietnã? É. Putz, agora eu não sei, Ana. Vou ser bem sincero, eu vi pouca coisa assim cinematográfica, eu fiz poucas pesquisas fora textos didáticos da Guerra do Vietnã, porque essa é uma guerra que não me interessa muito, assim, né, Uhum. do ponto de vista particular. Então, eu vou dar uma pesquisada, daí depois eu te falo na sexta-feira, beleza? Me cobra na Beleza, sexta-feira, senhor. tá bom? Pode deixar. Davi, beleza, sua presença, né? Eu vou colocar aqui. E, gente, só se alguém ainda está aqui na sala, avisa a Ana que hoje ela tirou, a Ana Pereira, que hoje ela recebeu falta por causa dessa questão de toda hora. Ela entra, fica um pouco e sai, sem dar nenhuma justificativa. Enquanto ela ficar fazendo isso, ela vai ficar recebendo falta. E isso vai acarretar na questão do ponto extra que eu falei. Tá, gente? Abraço. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau. Tchau.